Shalom, irmãos. Eu sou o irmão Arthur. Que a paz do Eterno, a Shalom do Eterno, seja com todos vocês. E bem, irmãos, eu estou vendo esses dias que está tendo muita confusão no meio do povo de Al, que é sobre o partir no pão. É para fazer ou não é para fazer? Bem, eu fiquei também com essa dúvida esses dias. E eu orei ao Eterno para que ele me desse um entendimento dessa questão. E bem, no mesmo dia que eu orei, o canal Manual de Al enviou um vídeo do irmão Romilson, onde ele falava que sim, precisava fazer a partir do pão. E bem, eu li alguns versículos, alguns capítulos também, e entendi que é sim para fazer o partir do pão, que o partir do pão é muito importante. E bem, vamos começar lendo Lucas 22:14. A ceia pascal. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não comerei até que ela se cumpra no reino de Al. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Al. Essa parte aqui está falando logo após o arrebatamento. Logo após o arrebatamento, então, a gente vai cear com Yahshua. Mas eu não quero entrar nessa questão aqui. Vamos para o 19. E tomou um pão, deu graças, deu ranas, partiu e distribuindo a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Bem, aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 19, fala, Machia fala: Fazei isto em minha memória. Fazei isto em memória de mim. Então ele está mandando fazer isso em memória dele, não é? E bem, nos outros evangelhos não tem isso. Ele não manda fazer a partir do pão. Nem no livro de Mateus, nem no livro de Marcos, e nem naquele quarto evangelho, suposto escrito por João, que na verdade é um livro imundo, que foi escrito por vários redatores. E um dia provavelmente eu devo fazer um vídeo sobre isso. Mas esse não é o foco. Bem, então, se não tem 3 evangelhos, ou 2, então significaria que não é pra gente fazer, correto? Não. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: se vier alguém pregando alguma coisa que a gente não está pregando, seja amaldiçoado. Não é palavras minhas, palavras do apóstolo Paulo. E bem, se formos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz: Disto isso, não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vós levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleias, há entre vós divisões, e em parte o creio. É preciso que haja até mesmo divisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do mestre. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Ial, e quereis envergonhar aquele que nada tem? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do mestre o que vos transmiti. Olha o que ele está falando. Ele não recebeu de homem nenhum. Ele recebeu do mestre Yahshua.
quando ele foi lá para o terceiro céu, e também para os outros céus. Vamos continuar lendo. Com efeito, eu mesmo recebi do mestre Yausha o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o mestre Yausha tomou o pão e depois de dar Hanash, para quem não sabe é graças em hebraico, partiu e disse: Isso é meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Mestre, até que ele venha. Então aqui o apóstolo Paulo está confirmando que sim, é para a gente fazer a ceia, o partir do pão. E bem, eu estava assistindo alguns irmãos, e bem, esses irmãos, eles afirmaram que não é para fazer o partir do pão. E para isso eles falaram que o Eterno não se agrada da gente cultuar morto. Mas quando eu digo cultuar morto, não é aqueles negócios de espiritismo, os caras ficam invocando gente morta, né? Invocando gente morta, entre aspas, porque é demônio. Mas é literalmente se importar com o morto após ele morrer. Não, a gente só tem que enterrar e pronto. E bem, aqui no versículo 26, fala isso. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Mestre, até que ele venha. E para isso eles usaram 2 versículos. Bem, eu vou pegar aqui esse caderno, onde eu anotei os versículos, para eu não me perder. Desculpa, é que tá quente aqui, então eu liguei o ventilador, aí o ventilador tá muito próximo. Primeiro versículo, Matitial 8:21. Vamos então para Matitial 8:21. Bem, eu vou começar a ler o 19. Matitial 8:19. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Yausha respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o escriba falou: desculpa. Outro dos discípulos lhe disse: Mestre, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Yausha lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. É o que está falando que Yausha não gosta de mortos. Tipo assim, se seu pai está morto, deixa ele lá. Não se importa com isso não. E bem, eles também leram, né? Porque foi um vídeo feito por 2 irmãos, ou 3. E eles também leram Deuteronômio 14:1. E eu vou ler aqui para vocês. 14:1. Proibição de uma prática idólatra. Sois filhos de Iau, vosso Criador. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Ou seja, não se importa com o morto. 2. Sim, tu és um povo consagrado a Iau, teu Criador. Foi a ti que Iau escolheu para que pertenças a ele, como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então, por esses versículos, já dá para saber que o Eterno, ele não se agrada disso. Ele não se agrada a gente se importar com os mortos. Mas o que esses irmãos não devem saber é que a morte de Yausha não é uma morte comum. A morte de Yausha representa a aliança que o Eterno fez conosco. É uma aliança. Por quê? Porque após a morte de Yausha, os pecados dos justos, eles
Eles foram... Como que eu posso falar? Eles terminaram, Eles terminaram. Os pecados do justo se foram. Agora nós poderemos falar diretamente com o Pai em oração. Antigamente você precisava ir lá no templo, aí falar com o sumo sacerdote, mas agora não, agora da sua casa dá para você fazer isso. E também, após a morte de Yahshua, todos os gentios que tivessem o Espírito Santo, que fossem justos, não ímpios, receberiam a salvação. Essas três coisas. E bem, a morte de Yahshua representa isso. Por isso que quando Paulo falou que precisava fazer isso, ele disse que sim, era necessário fazer a ceia. Tô doido. Precisava fazer o partir do pão. Por quê? Porque a gente vai lembrar da aliança que o Eterno fez com a gente. Por essas três coisas. Né? Que agora os gentios poderiam ser salvos. Agora o véu do santuário rasgou. A gente poderia falar com o Pai mais facilmente. A própria aliança aí do Eterno. E também outra coisa é o sofrimento que Yahshua passou. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Paixão de Cristo. Nem deveria ser esse nome, deveria ser o amor do Mashiach. Por quê? Porque paixões são passageiras, amores são eternos. E Cristo quer dizer ungido do sol. Então deveria ser o amor do Mashiach, mas não vamos entrar nisso. Mano, nesse filme dá até dó. Ainda bem que é só um filme, né? Mas nossa, o sofrimento que foi retratado naquele filme nem chega perto do real, na moral. Porque Yahshua foi muito mais massacrado. Tem estudo que diz que até as vísceras dele dava pra ver, de tanta chicotada que ele tomou. Além disso, ele tomou chicotada, tomou cuspida na cara, arrancaram a barba dele na mão mesmo. Na mão, a barba dele era grande. Tá! Botaram a coroa de espinho, obrigaram ele a levar o madeiro. Então, quando a gente faz o partir do pão, agora eu falei certo. Quando a gente faz o partir do pão, então a gente se lembra disso. E não só da morte de uma pessoa. Entenderam, irmãos? Também, esses irmãos leram 1 Coríntios 10, do versículo 15 em diante. Vou ler para vocês. Fala a vós como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue do Mashiach? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Mashiach? Aqui o apóstolo Paulo já está falando que o partir do pão e o tomar do cálice é a comunhão no corpo do Mashiach. Mas por que ele falou isso? Porque os coríntios, eles estavam fazendo tudo errado. E para isso, ele advertiu eles. Para isso que ele advertiu eles. Por quê? Porque tá aqui, até na própria Bíblia. Vou até tentar achar aqui. Enquanto eu acho, eu vou falando com vocês. Por quê? Porque os coríntios estavam fazendo tudo errado. As pessoas que chegavam primeiro, elas comiam, aí não sobrava nada para as pessoas que chegavam depois. Aí umas pessoas ficavam embriagadas, aí outras pessoas ficavam... como que eu posso falar? Umas pessoas ficavam embriagadas, outras pessoas ficavam com fome.
E o apóstolo Shaul veio contra tudo isso. O apóstolo Shaul veio contra isso. O que ele estava fazendo? Que era uma coisa muito errada. E por isso que ele falou: o pão que vocês repartem não é o corpo do Mashiach, não é a comunhão com o Mashiach. O cálice que vocês tomam, por acaso, não é a comunhão com o Mashiach. Deixa até o capítulo. 1 Coríntios 10. O ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. De Al-Shahal. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Masha, em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Mashiach. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Yahweh, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçam. Não os torneis idólatras, como algum dentre eles, segundo o que está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para se divertir. O que o apóstolo Shaul está falando? Que a mesma coisa que o povo de Israel, o povo de Al-Shahal, né, que tem alguns manuscritos que falam que é Al-Shahal, mas eu não quero entrar nessa questão. Eles estavam falando, não, o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que o que os coríntios estavam fazendo era a mesma coisa que os Yaldim estavam fazendo. Eles não estavam comendo pela glória do Eterno, pela majestade do Eterno. Não, eles estavam comendo para se divertir. Aí ele advertiu eles, falou: não faz isso. Mais na frente ele vai falar sobre isso. E bem, por isso que o apóstolo Paulo disse isso aqui no capítulo 10. E bem, irmãos, esses irmãos, eles também usaram outro versículo, que é 1 Coríntios 10, 17, que diz: já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Aí eles falaram assim: se é o único pão, então vai ter que ser o pão do tamanho do mundo, porque é um pão só, então a gente só vai... Então, já que é um pão só, vai ter que ser o tamanho do mundo pra gente arrancar e comer. Tá de zoação com a minha cara, né? Tá de zoação. Fazer o que, né, irmãos? Mas calma que tudo se explica aqui no próprio capítulo de Lucas 22. Então vamos voltar aqui para Lucas 22. Quando o mestre diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória. Aqui ele está falando do pão. E tomou um pão, deu Hanash, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isso é meu corpo que é dado a vós, fazer isso em minha memória. Então o corpo que o apóstolo Shaul está falando, então o pão na realidade, que o apóstolo Shaul está falando, na verdade ele está usando a mesma passagem que está usando aqui em Lucas 22, 19. Esse único pão é o corpo do Mashiach. Entendem? Tanto que aqui em 1 Coríntios 10, 17, olha o que fala: já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão.
Por quê? Porque o pão representa o corpo de Yahshua. Não é isso que ele falou? Ele pegou o pão, separou e disse: tomai todos e comeis, porque isto representa o meu corpo, que será entregue a vós. Então esse pão que o apóstolo Paulo está falando é sim o corpo do Messias. Que no caso deveria ser assim, já que há um único corpo, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único corpo. Entende, irmãos? E mesmo lendo aqui, nessa forma que não tá, né, que eu disse de corpo, dá pra você perceber que não tá falando de um único pão físico, mas sim de uma representação do corpo do Mashiach. Porque ele fala aqui, visto que todos participamos desse único pão. Mas peraí, não é um pão do tamanho do mundo? Ué, a gente vai ser assado pra ser o único pão? Não! Provando que tá falando sim do corpo do Mashiach. Entendem, irmãos? Mas, irmão, vocês me desculpem aqui se eu tô falando meio que em tom de deboche, mas... não sei, não vontade de falar. Mas não sei, eu peço desculpas a vocês. Peço muitas desculpas a vocês por estar falando em tom de deboche. Os irmãos aí que fizeram vídeo também, me perdoem por eu estar fazendo isso. Mas bem, vamos voltar aqui para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 17. Dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte o creio. É o que eu estava falando. O que os coríntios estavam fazendo era a mesma coisa que os eudins estavam fazendo lá na época de Moisés. Era a mesma coisa. Eles não estavam lá para fazer a vontade do Eterno, isso é sua própria vontade. Então daí o Eterno infelizmente teve que acabar com eles. Porque eles não eram qualificados para entrar na terra, a terra prometida do Eterno. E o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Vocês não estão fazendo direito. Vamos continuar lendo. É preciso que haja até mesmo heresias entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados, aqueles que são eleitos, aqueles que são justos. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do mestre. Ou seja, não estão fazendo a ceia do mestre, eles estavam se divertindo. É a mesma coisa que fazer uma festa. O que os coríntios estavam fazendo é a mesma coisa que fazer uma festa. É isso. Toda vez que eles faziam, era a mesma coisa que eles faziam uma festa. Aí vamos continuar. 1 Coríntios 11, 21. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado em uma festa. Você pode ver que os coríntios estão fazendo igual uma festa. Por isso que o apóstolo Paulo falou aquilo lá em 1 Coríntios 10, 16. Ele estava repreendendo. 1 Coríntios 10, 16 não. 1 Coríntios 10, 1. Ele estava repreendendo eles. Aí no 16, ele já vai lá e fala, vocês não são, no 16, no 17, vocês não são o... Ele vai lá e repreende eles. Aí, 1 Coríntios 23. Com efeito, eu mesmo recebi do mestre o que vos transmiti na noite em que foi entregue. O mestre Yahshua tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é para vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito importante vocês fazerem isso. Por quê?
Porque quando Yahshua, não estou falando do Messias, é melhor falar Josué, né? Melhor falar Josué para vocês terem ideia. Quando Josué foi entrar na Terra Prometida, o Eterno chegou para Josué e falou: ó, Josué, tem uma galera aí que não está circuncidada não, então circuncida eles. Aí circuncidou. Circuncisão foi trocada pelo batismo. Aí, então temos que nos batizar. Temos que emergir na água. Aí o Eterno também disse para Josué: Josué, também tem pessoas aí que nunca fizeram uma Páscoa. Faz a Páscoa aí para eles verem como que é. Aí sem isso eles não poderiam entrar. Eu acho que isso está em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 2. A circuncisão dos hebreus, dos híbridos, em Gilgal. Nesse tempo, Ial disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os filhos de Israel, filhos de Yahshua. Josué fez então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel, na colina dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois de sua saída do Egito. Ora, todo o povo que havia sido circuncidado, mas todo o povo que nasceram no deserto, no caminho, depois de sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Ou seja, provando que a circuncisão é uma coisa muito importante. E a circuncisão foi trocada pelo batismo. Agora vamos ler. Calma aí. Josué 5:10. Josué 5:10. Celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, pelo menos é o que está escrito na Bíblia de Jerusalém, mas eu acho que é Gilgal. Estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comeram os produtos do país, pão sem fermento e trigo tostado. Naquele mesmo dia, ao comerem o fruto da terra, no dia seguinte cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Então, irmãos, eu vou dar um pause aí e vou mostrar um negócio que uma irmã, a irmã Elisângela, no canal Remanescente de Al, postou. Então, vou aqui dar um pause. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui. Caso vocês não consigam, é só tirar print e depois inverter. Mas está escrito assim: a igreja primitiva veio entender que a ceia do mestre, que tá Senhor, mas Senhor é Baal. A igreja primitiva veio entender que a ceia do mestre substituiu completamente a celebração da Páscoa. Aqui, irmãos. Desculpa se eu tava mostrando o lugar errado. Mas é isso aqui, ó. Aqui. Então, irmãos, vocês poderão ver claramente que sim, precisamos fazer o partir do pão. Por quê? Porque sem isso, nós não poderemos entrar no reino. Só se você realmente não tiver condições de fazer isso. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas só os que serão arrebatados são os que fizeram a imersão e também o partir do pão. E, bem, irmãos, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem se algumas vezes eu fiquei em tom de deboche. Desculpem também, irmãos, que fizeram lá o vídeo. Se eu ofendi vocês, me desculpem. É isso. Shalom a todos. Que a paz do Eterno, que a Shalom de Yah, o Criador, esteja com vocês. Que vocês possam ser abençoados. Aleluia. Louvado seja Yah dos exércitos.